Bom dia, pessoal, como vão? Espero que vocês todos e todas estejam bem. Hoje nós retomaremos e daremos fim, chegaremos ao final do nosso último capítulo da apostila, capítulo 5, sobre o Egito Antigo, a partir do tópico a respeito da vida religiosa dos egípcios. Bem, com relação à religião egípcia, é preciso destacar que ela é marcada pelo politeísmo, né? Ou seja, pela crença em várias divindades, pelo menos mais de uma. No caso egípcio, a representação dessas divindades era caracterizada por uma mistura de humano com animal, né? Geralmente a cabeça era de um animal, símbolo do Deus representado, e o resto do corpo de um humano. Apenas aí a título de comparação, eu esclareceria a vocês, antes de entrar mais propriamente no tópico da apostila, que atualmente o Egito tem uma população majoritariamente, isto é, a sua maioria é monoteísta, né? Ou seja, crê em um único Deus. Isso se deve à chegada do islamismo, né, da religião islâmica criada por Maomé no século VII depois de Cristo, que nós estudaremos mais adiante em maiores detalhes. Além disso, os países invasores, né, impondo a sua própria cultura sobre a civilização egípcia, influenciaram no declínio da religião originária do Egito. No passado, a religião possuía uma importância acentuada também devido à possibilidade de se compartilharem as crenças e assim de se estabelecerem vínculos que orientavam as sociabilidades, definiam relações identitárias das comunidades locais, essenciais ali à sociedade crescente e em formação. Não à toa, a religiosidade é uma das mais importantes expressões humanas, né? Os egípcios eram um povo extremamente religioso. Eles acreditavam na existência de inúmeros deuses que tinham diferentes aspectos. Tote, deus da escrita e da sabedoria, por exemplo, era representado com a cabeça do pássaro ibis. Montu, deus da guerra, aparecia com a cabeça de falcão. Anubis, o deus dos mortos, era representado como um cachorro. A principal divindade do chamado panteão, ou seja, né, panteão na antiguidade era o conjunto de deuses de um povo, geralmente reunido num templo, né? A principal divindade do panteão egípcio era o deus Sol, visto como uma poderosa força de vida. Ele era chamado de Ra, R-A, ou Amon-Ra, com um hífen no meio, né? E costumava ser representado de diversas maneiras, geralmente sob a forma de um escaravelho segurando o disco solar com a cabeça, com uma cabeça de falcão num corpo de homem, tendo aí esse mesmo disco sobre a sua cabeça, né? Um disco solar, daí a sua nomeação como Deus Sol, né? Cada cidade egípcia costumava, nesse período, ter o seu próprio Deus. E os moradores o veneravam e erguiam então templos consagrados a esses deuses, né, particularmente a cada uma das cidades. Os templos funcionavam como uma pequena cidade, pois abrigavam em seu interior um grande número de pessoas, como os artesãos, os agricultores, os funcionários, além dos próprios sacerdotes. A pessoa mais importante dentro do templo era o já citado como sacerdote, né, representante direto do faraó e dos deuses. Bem, como vocês sabem, né, para os egípcios, a vida não acabava com a morte. Eles acreditavam que existia uma vida além, ou melhor dizendo, uma vida no além, né? Mas para ter direito a ela, algumas condições se faziam necessárias. Os egípcios eles acreditavam que, ao morrer, as pessoas seriam encaminhadas a um julgamento perante Osíris, o deus dos mortos. Se nesse julgamento fosse constatado que o morto havia sido uma pessoa justa durante a sua vida e havia praticado boas ações, ele teria direito, então, à imortalidade.
Mas não bastava passar por esse julgamento. Havia ainda necessidade de se preservar o corpo da pessoa morta para que a sua alma pudesse então renascer na eternidade. Por essa razão é que os egípcios mumificavam os seus mortos. A mumificação era um ritual então que do início até a conclusão levava cerca de 70 dias após a morte de uma pessoa. Era feita pelos sacerdotes que retiravam todos os órgãos internos do morto e passavam uma série de substâncias em seu corpo antes de envolvê-lo em um tecido de linho. Dos órgãos retirados, os egípcios mumificavam também o estômago, o intestino, o fígado e o pulmão, pois eles acreditavam que esses órgãos seriam necessários na vida após a morte. Os órgãos ficavam então guardados em pequenos vasos, conhecidos como vasos canopos. A cerimônia do enterro também era marcada por diversos rituais. Os egípcios acreditavam que em sua vida após a morte, as pessoas necessitariam dos objetos que utilizavam em vida. Por isso é que os mortos eram enterrados com variados objetos do dia a dia, como móveis, joias, vasilhas, até mesmo charretes, né? Como a encontrada no túmulo do faraó Tutancâmon. Também houve outros casos, né, de faraós enterrados com os seus criados. Os egípcios acreditavam que precisariam dessas pessoas depois para lhes servir em sua vida no além, né? A vida após a morte, portanto, ela foi um aspecto dos mais distintos da religião egípcia, sobretudo porque os egípcios despendiam muitos recursos para garantir, na teoria, que esse processo efetivamente acontecesse. Desde as pirâmides, as quais também serviam para demonstrar o poderio do governante, até a mumificação, buscava-se, por meio desses procedimentos, assegurar a extensão da vida no além. É importante indicar que esse processo de mumificação ele era bastante complexo, como o corpo deveria passar, né, por uma dissecação com a retirada dos órgãos, como eu acabei de mencionar, e por isso os egípcios adquiriram aí um grande conhecimento a respeito da anatomia humana que influenciou, por fim, a medicina ocidental, de modo geral, né? Os locais mais famosos em que se enterravam os faraós eram as já nomeadas, já mencionadas pirâmides, né? Enormes construções de pedra que eram colocados aí no sarcófago com o corpo do faraó, os seus familiares, tesouros e outros objetos, né? Mas essa não foi a única forma de enterrar os faraós no Antigo Egito. Interessante aí destacar a vocês que geralmente essas estruturas são destinadas às famílias, né, mais importantes socialmente. Isso em consequência, pessoal, da própria estratificação social que nós vimos estudando, né? As pirâmides mais importantes, elas eram construídas para o faraó e a sua esposa, né? E a sua mulher, né? Para a gente complementar, a gente poderia complementar essa leitura, né, sobre as estruturas sociais. A gente poderia mencionar aqui uma obra do historiador Ciro Flammarion Cardoso, né, uma obra publicada pela editora brasiliense chamada O Egito Antigo. Eu vou ler um trechinho para vocês perceberem alguns aspectos desse assunto que estamos comentando. Abram aspas. As crenças sobre a vida depois da morte fizeram dos túmulos egípcios os mais ricos de toda a história humana, em oferendas enterradas com os defuntos e em representações diversas da vida cotidiana e das atividades profissionais do morto e seus subordinados. Daí a sua extraordinária importância como fonte histórica. Como é natural, foram as tumbas reais as mais ricas, embora por isso mesmo tenham sido quase todas saqueadas na própria antiguidade. As sepulturas dos reis
seguiram historicamente a evolução que as conduziu da mastaba, construção de tijolos em forma de paralelepípedo, encimando a fossa funerária, onde se achava a múmia em seu sarcófago, à pirâmide de pedra de tamanho variável e desta aos hipogéus escavados na rocha. Os túmulos reais mais antigos compreendiam no seu recinto capelas para o culto funerário do faraó morto. Depois foram construídos para esse fim templos inteiros, às vezes extensos, ligados ou não aos sepulcros. A questão é que na página 79 da apostila de vocês, na seção Para ir além, nós temos aí algumas informações a respeito dessas que poderiam ser nomeadas as moradas eternas dos egípcios, né? Os egípcios eles construíram diversos tipos de túmulos ao longo das eras. No Antigo Império, por exemplo, os nobres e no início também os faraós eram enterrados nas chamadas mastabas. Essas construções vistas de fora, elas se assemelhavam a casas. Porém, dentro havia um poço que se comunicava com uma câmara funerária. Na apostila de vocês tem lá uma representação da mastaba. Após enterrar o falecido, o poço era fechado com pedras, impedindo assim o acesso de pessoas e de animais. No interior da mastaba era colocada uma estátua, considerada então a personificação do morto, e oferendas para a sua vida após a morte. Essa característica da vida após a morte que influencia em toda a configuração do modo como eles vão trabalhar, como vão tratar a questão da morte, né? Até mesmo influenciando aí, como nós vimos, a questão da medicina, da anatomia ocidental, porque afinal tinham de dissecar os corpos, retirar os órgãos para mumificação acontecer, né? Bem, vamos por fim comentar a respeito da civilização cretense, né? Se vocês quiserem acompanhar lá na página 80 a leitura do texto e depois eu faço alguns comentários, tá? Na época em que o Egito vivia o seu período, conhecido como Antigo Império, ou seja, né, de 3.200 a.C. até por volta de 2.300 a.C., desenvolvia-se na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, a civilização cretense, também chamada de civilização minoica. A origem do povo que formou a civilização minoica, não é? E os historiadores, eles sabem que por volta de 2.500 a.C., a ilha de Creta ela já abrigava inúmeras cidades. Seus moradores eram hábeis artesãos e muitos artefatos feitos por eles com pedra, tijolo e metal perduram até os dias atuais, né? Até os dias de hoje. Uma de suas obras mais significativas é o Palácio de Knossos, uma construção aí de 20.000 metros quadrados, que seria do rei Minos, cujas paredes são enfeitadas com grandes quantidades de afrescos, como comentei na aula passada com vocês a respeito dos afrescos, né? Pinturas aí com pigmentos, né, à base de água no recém-aplicado gesso. Por volta do ano 2000 a.C., os cretenses desenvolviam importante atividade mercantil, realizando comércio com diversas populações do Mediterrâneo, como a civilização egípcia e com os povos da Mesopotâmia. Também tinham expandido seu poder para a região continental da Europa, na Península Balcânica, onde hoje se encontra a Grécia. Por volta do século XV a.C., Creta foi devastada por terremotos e disputas entre suas cidades. Enfraquecida, a população foi dominada pelos aqueus, um povo originário do continente europeu, que posteriormente daria origem à civilização grega, que nós estudaremos lá no capítulo 9, né, do livro 2. Enfim,
O objetivo aí desse box é sempre demonstrar, né, como os acontecimentos estudados aí em cada um dos capítulos, eles são concomitantes com momentos históricos relevantes também em outros locais para outros povos. Assim, é importante ressaltar como civilizações grandiosas, como a de Creta, surgiram aí enquanto o Egito também se desenvolvia, né? Aproveitaria aqui para reiterar que os próprios povos mesopotâmicos, estudados aí anteriormente no capítulo, eles também cresceram e se desenvolveram na cultura, desenvolveram a sua cultura, né, ao mesmo tempo que o Egito, só que em outro território, né? Na verdade, os últimos milênios antes de Cristo foram palco aí do florescimento de diversas civilizações, consideradas pelos historiadores civilizações poderosas, né, como a egípcia, a suméria, a babilônica, a chinesa, a cretense e a grega e também a romana, né, que depois vai dar origem aí a uma cultura greco-romana de profunda influência sobre todo o mundo ocidental. No próximo vídeo comentarei com vocês a respeito dos dois exercícios, a página 81, que ficarão como tarefa para a aula de hoje.